Tive que mudar a posição do carro aqui e ir para outro lugar porque o sol foi embora, irmãos, e escureceu tudo aqui. Aqui eu peguei uma parte onde o céu está mais aberto. Aí no verso 11, irmãos, diz assim: Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um com o filho do homem. Dirigiu-se ao ancião de dias e fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e a glória, o reino, para que povos, nações, homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará. O seu reino jamais será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito alarmou dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi a verdade acerca de tudo isto. Assim, ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Então, esses grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Aqui é a explicação que o anjo está dando para Daniel. Na verdade, Daniel entendeu o que era para ser entendido no tempo dele, e os apóstolos de Cristo entenderam o que eram para ser entendido no tempo deles, mas nós temos que entender o que é para ser entendido no nosso tempo, que a revelação agora está toda desdobrada com o Apocalipse que nós temos, eles não tinham em mãos, e com as nações todas formadas, como nós vemos hoje, e com as fases da Revolução Industrial quase que terminadas. E Satanás precisa de tudo isso para que se cumpra todas as palavras de Deus faladas em Apocalipse 17. Aí no verso 18 diz: Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, apontou para a estátua, bronze e ferro, que devorava, fazia em pedaços e pesava aos pés o que sobrejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3. Daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava insolente, parecia mais robusto que os outros companheiros. Eu olhava e eis que esse chifre fazia guerra aos santos e prevalecia contra eles. Nos mandou direto para Apocalipse 13, não é? Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse: O quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os outros reinos, e devorará toda a terra, e pisará os pés, e fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá os 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. Irmãos, até aqui, o que acontece aqui? O quarto reino, o quarto animal, ele é o quarto reino na terra. E o quarto reino na terra, a partir do leão, é Roma. Não podemos inventar nada além disso. Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma. Os 10 reis que se levantam daquele mesmo reino significa 10 reis, 10 nações no futuro que se levantariam daquele mesmo reino. Tem que conhecer a história do Império Romano. Tudo o que aconteceu naquele ponto do Império Romano. Depois veio o Império Otomano, vocês sabem tudo. Vocês sabem, se acompanham o canal, vocês sabem. Tem que conhecer a história. Então Deus ele puxou a visão do quarto reino lá para o final. Ficaram coisas aqui ocultas que iriam ser desbloqueadas em Apocalipse. Uma besta com 7 cabeças e 10 chifres. Aqui não tem 7 cabeças. Tem 10 chifres, mas as cabeças não tem. E lá é uma besta semelhante ao leopardo com pés de urso e boca de leão. Por quê? Lá que as coisas iriam ficar bem mais claras em todos os sentidos para nós.
Então aqui, 3 animais diz que eles perderam o domínio, mas não foram destruídos. Deus deixou que eles ficassem até um prazo determinado, até um tempo certo. Mas o 4º animal, ele foi destruído, o seu corpo foi destruído, só que os 10 chifres não, porque os 10 chifres é no futuro. Aqui explica, os 10 chifres é no futuro e tem que se levantar o chifre pequeno. O 4º animal já foi destruído e queimado no fogo, como aconteceu com o Império Romano. E esses 10 chifres não tem sombras de dúvida, está em paralelo com os 10 dedos da estátua, para o tempo do fim. Então Deus também conta uma história panorâmica pela estátua, mas depois que se desdobram as visões, depois que vem o Apocalipse e depois que se desdobra toda a história da humanidade, nós vemos muita revelação sobre aquela estátua. Está nos vídeos antigos que eu fiz e também dei uma pincelada nesses últimos vídeos que eu gravei. Por que eu contextualizei tudo isso? Porque em Apocalipse 13 você vai ver uma besta, paralelo com Daniel, né? Besta. Semelhante a leopardo com pés de urso e boca de leão, tá vendo? Os reinos reviveram através de uma cabeça, e essa cabeça vai restaurar as nações, vai restaurar aqueles reinos antigos nos mesmos locais de hoje. Então você tem que conhecer a divisão do Império Grego. Vocês sabem a divisão do Império Grego. Alexandre o Grande é o chifre grande que foi derrubado, 4 chifres surgiram no lugar, e as divisões é onde Deus iria usar para mostrar a localização do anticristo. Como assim? Bom, Deus disse que quando o pecado daqueles reinos, aqueles 4 chifres, está em Daniel 8, não tem como ler tudo, chegarem no máximo, então se levantará o chifre pequeno de Daniel 8, que é o mesmo de Daniel 7. Não adianta inventar para a esquerda nem para a direita, é o mesmo. Aquele chifre pequeno de Daniel 8 se levanta no tempo do fim. Quebrou esse paralelo, acabou a revelação. Você vai parar em outro lugar que não é o que Deus está mostrando. Daniel 8 e Daniel 7. Daniel 8, Deus está mostrando a localização do anticristo e não os reinos que ele conquista. Daniel 7, não tem a localização, mas tem o reino que ele conquista. Tem que somar as visões, a revelação é progressiva. Mas e o Antíoco Epífanes? Antíoco Epífanes é uma figura perfeita de Deus. Deus tinha que repreender o povo no passado. Prevendo o futuro e querendo que a gente conhecesse o futuro através do passado, e sendo poderoso, onisciente, o que você acha que Deus iria fazer? Antíoco Epífanes veio da linhagem dos Seleucidas. Os Seleucos conquistaram aquela parte que corresponde ao antigo Império Assírio. Sul, Oriente, Norte de Israel, Oriente e Sul. Isso é o antigo Império Assírio. O antigo Império Assírio, hoje, se você fosse ver no Google, não com materiais cristão, mas com material de historiadores, vocês iriam ver que o antigo Império Assírio corresponde a localizações atuais, como Turquia, Norte, Iraque, Irã, Oriente e o Egito, o Sul. Justamente esses reinos que estão ao redor de Jerusalém, que Deus disse que eles vão se juntar e Deus mesmo vai levar eles contra Jerusalém, Zacarias 14. Então esses reinos reviveram. Hoje você tem que ver quais são os países que habitam lá. Tem alguma coisa a ver com a Bíblia? Os países que estão ao redor de Jerusalém, cercando eles, tem alguma coisa a ver com as histórias da Bíblia? Então é isso que Deus está falando. Eles formam a besta. A besta é semelhante a leopardo, divisão do Império Grego, com pés de urso, boca de leão. O urso eram os medos e os persas. Hoje, atual Iraque e Irã. Você pode ver no Google, você pode ver na pesquisa dos historiadores. E o atual Egito, o nome sempre foi Egito, esse nunca mudou. O Egito sempre foi o Egito. A Babilônia, ela é hoje o atual Iraque, mais precisamente o norte do Iraque. E lá também está Nínive. A antiga Nínive é uma cidade que fica no norte do Iraque, que se chama Mossul. Tudo isso é aquele mapa que Deus está mostrando, é uma besta. A besta de Apocalipse 13 são reinos. A besta é semelhante ao leopardo, com pés de urso, boca de leão, e tem 10 chifres ainda, 10 potências do mundo que se unirão. Isso é muito interessante, né?
Então, o chifre pequeno corresponde ao 8º rei, que é esse personagem, esse reino, não é só um homem. Antes, quando eu lia essa profecia, eu pensava que o chifre pequeno era só um homem e esses olhos era realmente para falar que era um homem. Irmãos, isso é uma coisa mais sem sentido que eu já meditei em toda a minha vida, que eu já concluí. O anjo não precisaria de colocar olhos nesse chifre pequeno para a gente compreender que vai ser um homem. Ele não precisaria de colocar olhos e falar de uma boca insolente para a gente pensar, é um homem, então, não é apenas um chifre. Porque na explicação o anjo disse que os 10 chifres são 10 reinos. O que são reinos? É onde tem um rei, um imperador, um príncipe. Aqui no Japão é imperador. Em outros lugares pode ser príncipe. Na maioria dos países são presidentes. Antigamente eram reis. Reis, e tem ali todo o seu governo, e tem homens que têm olhos. Então não faz sentido uma coisa dessa. Uma meditação dessa. É homem porque tem olho. Não é isso que Deus está revelando. Deus está revelando que esse reino tem olhos como de homem, mas não é olhos humanos. Os homens vão nascer com os olhos. Irmão, hoje olha para esse mundo. Tem olhos para todos os lugares. E é através desse sistema que a besta construiu. Apocalipse 12 diz que ele é o sedutor de todo mundo, que ele construiu, que ele quer deixar todos debaixo da sua visão. E a única maneira da igreja ficar longe da vista da serpente, que é um assunto que eu tenho que tratar com mais precisão, não sei se nesse vídeo vai caber, a única maneira é indo para o deserto. Essas coisas estão claríssimas diante de nossos olhos. Então é isso que eu já começo a conectar com vocês. Lá em Apocalipse 13, está falando que foi dada uma boca para a besta. Aqui foi dado olhos, como de homem. Ela tinha olhos, não fala que foi dado, né? Diz que ela tinha olhos como de homem. Lá diz que foi dada uma boca. Agora, paralelos com Apocalipse 13 não falta. Apocalipse 13, você vai ver que a besta, irmãos, ela tem o mesmo formato do dragão. 7 cabeças e 10 chifres. O dragão diz que ele era um dragão grande, um grande dragão vermelho, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Esse é o formato do dragão, que diz que é a antiga serpente. A besta, ela tem o mesmo formato, com algumas diferenças. Por exemplo, a besta ela tem 10 chifres, 7 cabeças, igual ao dragão, só que ela é semelhante ao leopardo com pés de urso e boca de leão, ou seja, são reinos, homens, coisas visíveis. O que o dragão usa, o dragão seduz essa besta. O dragão seduz a besta, porque a besta são reinos. O dragão é a antiga serpente. Satanás, ele é invisível, ele não é literalmente um dragão de 7 cabeças e 10 chifres. E por que ele está nesse formato? Porque Deus está mostrando que ele vai se fazer uma projeção nesse mundo. Ele está se projetando nesse mundo e ele vai se fazer visível nesse mundo. E ele vai governar esse mundo. Mas ele precisa seduzir esse mundo primeiro. Entendeu, irmãos? Vamos finalizar esse vídeo aqui na terceira parte.